Então vamos lá para a nossa terceira parte da aula de tintas e vernizes. Vamos dar uma estudadinha sobre as aplicações. Como é que eu faço para aplicar essa tinta? Aqui está um nome técnico que a norma diz, tá? Pincel ou trincha, é o método de aplicação mais antigo e até hoje é de grande utilidade, sendo considerado uma ferramenta insubstituível da pintura industrial. O famoso pincel tem de várias larguras, dependendo do acabamento, fino ou não, para cada uma dessas situações. O rolo. Esse método tem a vantagem de proporcionar maior rendimento produtivo em relação à trincha. O método de aplicação a rolo é particularmente aplicável à pintura de grandes áreas, planas ou com um grande raio de curvatura, na presença de ventos, onde a aplicação a pistola há elevadas perdas de tinta. Então, dá para perceber, né, só pela área de contato da tinta do pincel ou da trincha para o rolo, que o rolo é muito mais produtivo. Tem rolo de espuma, tem rolo de feltro, tem rolo de pelo. Cada um desses tem uma aplicação específica. E claro, né, pistola convencional. Na pistola convencional, ou pistola de ar, a tinta depositada no recipiente é expulsa em direção ao bico da pistola pela ação da pressão do ar. Então tem várias formas de a gente aplicar essa tinta. Dependendo dos equipamentos que tu tem, tu pode escolher aí tanto a tinta como o material, o equipamento para pintar. Pistola caneco. Deixa eu voltar ao anterior aqui, ó. Tem a pistola, tá vendo aqui que é embaixo, entra o ar comprimido, você pinta, e aqui já está com pistola caneco. A tinta vai em cima agora. Usado em oficinas de repintura ou na indústria para operação de peças pequenas. A caneca, quando cheia, pesa em torno de 1 kg, dependendo da tinta, e ela é, né, de manuseio difícil, porque acaba cansando o pintor. Agora está começando a melhorar. Ó. Tanque de pressão. Muito usado na indústria, onde há necessidade de produtividade. O tanque permite a colocação de um volume maior de tinta preparada, evitando paradas para o reabastecimento. Alguns tanques trazem acoplado um agitador pneumático para homogeneizar a tinta constantemente. Então, o caneco você tem que segurar o peso da tinta, e no tanque de pressão é uma lata específica onde você bomba para que dê pressão e a tinta vai sendo jogada para fora pela pistola. Pistola sem ar, ou o tal de airless, também conhecida como pistola hidráulica, é um método de aplicação por pulverização indicado para a pintura de grandes áreas, como casco de navios, tanques de armazenamento. Nós, a princípio, na construção civil, usamos muito o pincel, né, a trincha, e o rolo. A pistola para, digamos, grades de janela, portões, nada impede. Estes outros equipamentos que estão sendo utilizados não significa que a gente não use na construção civil, mas estão aí para mostrar como a gente pode ter várias formas de aplicar a tinta. Pintura eletrostática. Aí a gente tem que agora lembrar das aulas de física e de química para poder entender como é que funciona. Algumas fábricas, né, utilizam muito isso. É um método de aplicação de tintas muito utilizado na aplicação de pintura de fábricas e somente há poucos anos passou a ser usada na aplicação de esquemas de pintura no campo. A tinta ela é eletrizada na pistola durante a pulverização e projetada contra a peça, que deve ser aterrada com carga de sinal contrário. Vamos supor, tu tem a tinta com polo positivo e a superfície com polo negativo. Polos de sinais contrários se atraem, né? A tinta se deposita sobre a superfície. O aproveitamento da tinta nesse método é maior devido às partículas que seriam perdidas durante a pulverização serem atraídas para a peça. Então tem que ter todo um equipamento específico. Né? Na construção civil até iria complicar um pouquinho. Pintura por imersão. Como principal vantagem da pintura por imersão, pode-se citar a minimização de perdas. A própria imagem mostra, olha que legal. Entretanto, essa técnica possui a desvantagem de gerar muitos problemas de escorrimento. Você imerge a peça
na tinta e quando você tira tem que esperar escorrer. Então pode criar alguns pontos perceptíveis desse escorrimento aí, né? Para a construção civil não tem como a gente colocar a casa dentro de um tanque. A gente estava falando de aplicações, aí vamos tentar separar um pouco estes nomes técnicos que a gente tem aí, que dependendo da forma ou da especificação que tu vai ter na tua obra, vão passar a ser mais comuns. Mas olha só, primeiro eu vou aqui embaixo, ó, tipos de tintas, base cerâmica. Tem o cal, o próprio cimento, a própria terra, que tem várias cores, e os silicatos. Então são materiais orgânicos que podem ser utilizados como tinta. E vamos subir aqui a nossa grade, ó, bem mais complexa, a base de resina. Então eu tenho a resina acrílica, a resina vinílica e a resina alquídica. As que a gente mais usa são a acrílica e a vinílica. Tá? Tem a pintura epóxi, tem a pintura poliuretano e tem a pintura fenólica. A gente pode também ter a resina epóxi de poliéster, a poliuretano nitrocelulose e a fenólica de silicone. E depois temos as de borracha clorada. Quando vocês estiverem especificamente trabalhando num setor que precisa de um material específico para pintura, seja dentro da indústria, no piso da indústria, num ambiente com meio agressivo, com gases ou com vapores, áreas molhadas, cada uma dessas situações dentro da construção civil, com certeza você vai encontrar um tipo de tinta específica para aplicar de forma mais correta. Vamos pegar dois casos bem extremos. Tu pega um ambiente bem úmido, vou pegar aqui, ó, a tinta ela é à base de silicone, você pode pintar a parede de um banheiro, ou de um vestiário, ou do local que faz lavação de peça, e a tinta ser à base de silicone. Chega a impermeabilizar a parede. Bem específico, né? O outro vai pintar um muro à base de cal. Você compra uma saca de cal, mistura com água, você pinta um muro. A mais simples para a mais sofisticado. Cada caso é um caso, depois vocês podem estudar especificamente. Aqui eu vou pegar agora ponto por ponto para ser mais fácil de vocês entenderem aquela gradezinha anterior. Olha só, tipos de tinta à base de resina. Primeiro resina, resina acrílica. Onde é que eu aplico a tinta acrílica? Fachadas externas, locais de grande tráfego de pessoas. Existe a tinta acrílica emborrachada para evitar trincas. Então a própria tinta ela é bem maleável. A gente pode imaginar, por exemplo, a pintura de uma estrutura de pontes, onde a estrutura tem um movimento constante em função do trânsito. Dá para usar então emborrachada. Ou botar um substrato como reboco, massa corrida, a própria massa corrida acrílica, gesso e madeira, pode aplicar tranquilamente a tinta acrílica. Bom, se você vai usar a tinta acrílica, você pode pensar num solvente orgânico ou a própria água. Isso vai depender do tipo de solvente que a própria tinta vai te sugerir. Por isso que a gente vai fazer aquela atividade na próxima aula de trazer essas especificações para ficar mais fácil de compreender. E olha só que legal as características dessas tintas acrílicas. Ela tem grande durabilidade e resistência, ela é impermeável, resistência a intempéries, melhor retenção de cor, resistência a produtos químicos, resistência a micro-organismo, boa adesão ao substrato. A gente olha assim, ó, uma beleza. Essa imagem que está embaixo é um detalhe arquitetônico de uma fachada, onde foram pintadas de várias cores. Isso para tinta acrílica. E se a tinta for vinílica? Olha só como... Eu vou voltar na grade anterior. Olha só o tamanho das informações possíveis, tanto de aplicação e de característica da acrílica, já diz que aqui é mais, né, é utilizada. Já a vinílica, olha como diminuiu aí. Ó. Ela pode ser usada em ambientes internos, em cima de reboco, massa corrida, cal e gesso. Pode ser usado também solvente orgânico ou água, não tem problema. Tá?
Ela é bem durável, tem bom rendimento, baixo custo, resistência a ácidos, a álcalis e a abrasão. Olha, eu coloquei uma parede de uma sala que foi pintada com uma tinta vinílica. Tá? Porém, ela, ó, de preferência para ambientes internos. Ela talvez, né, não tenha boa durabilidade para ambientes externos. Mais um modelinho aí, ó, alquílica. Não é muito comum, tá? Mas ela é utilizada em madeiras e metais em interiores. Ela já tem todo um conteúdo de componentes químicos mais específico. Tá? Então, tu pode usar ela em madeira, em metais, de preferência em ambientes, né, internos. O solvente dela pode ser orgânico ou água, dependendo do fabricante. Ela é de baixo custo, baixa resistência à umidade e a micro-organismos. Opa, por isso que é bom colocar só interior, né, na parte interna. Baixa resistência a álcalis e produtos químicos e intempéries. Se você usar na parte externa da casa, vai logo aparecer problemas. Alta toxicidade, ela tem um odor não muito agradável. Baixa resistência e baixa flexibilidade. Trabalhou, ela trinca e é uma secagem lenta. Então, dependendo do ambiente, não é conveniente utilizar a tinta alquílica. Epóxi. Opa! Olha lá, ó. Onde é que eu posso aplicar? Revestimentos sanitários para cozinhas, câmaras frigoríficas, matadouros, laboratórios, hospitais e salas cirúrgicas. Posso usar em garagens, indústrias e oficinas, equipamentos industriais e estruturas metálicas. Posso colocar no substrato praticamente todos, madeira, alvenaria, posso pintar azulejo se já tiver lá. Ó. Por quê? Porque ela tem substâncias químicas que lhe garantem essas propriedades. É como se fosse assim um plástico, né, dentro de uma lata de tinta. Você pode pintar e fica ali. Não dá para diluir em água, até porque ela serve para proteger os ambientes bastante úmidos, só solvente orgânico. Características dessa tinta: alta dureza, impermeável, alta flexibilidade, boa aderência ao substrato, resistência a ácidos, álcalis, abrasão, a solventes, a impactos e altas temperaturas, baixa resistência a intempéries, porque ela pode ser, né, o sol pode degradar um pouco, mas as que a gente viu até agora é uma das que melhor tem resultado. Claro que vem agregado um preço, né? Ela se torna um pouquinho mais cara em algumas situações, mas vale a pena. Tem algumas situações em prédios de habitação popular que os banheiros não têm os azulejos. Eles são, a parede é rebocada, desempenada direitinho e recebe pintura epóxi. Como ela é impermeável, funciona perfeitamente. Poliuretano, olha aí, está começando a ficar cada vez mais complicado. Né? A tinta à base, né, de poliuretano, revestimento de ambientes agressivos, indústrias petroquímicas, pisos industriais de muito trânsito e garagens, em ambientes marítimos sobre estruturas metálicas, piscinas de fibra de vidro, pode ser usado sobre metal, sobre madeira, sobre concreto. Ela cria mesmo um piso emborrachado, tá? Depois de curada, fica para pisos industriais excelente. Até porque ela, ó, as características, ela é resistência a ácidos, álcalis, a solventes e a impacto, é impermeável, flexível, alta dureza, cura com isocianato aromático, baixa resistência e temperismo, por isso que é bom colocar dentro de galpões, cura com isocianato alifático e ciclolifático, ou seja, ele evapora o material, essa substância, para que ela se torne curada, então não é bom ficar num ambiente fechado, né? Mas tem alta resistência às intempéries, conservando a cor e o brilho. O trânsito depois de empilhadeiras é muito boa. Claro que vem um preço agregado aí, né? Tintas fenólicas. Em outras tintas para melhor aderência e substrato em primes, vou usar a palavra, né? A gente coloca da primeira demão do selador, né? Solvente orgânico, duras e quebradiças, pouca retenção de cor, alta aderência ao substrato. Pintou, ela adere assim rapidamente. Poliéster, tinta à base de resina poliéster.
Usa a tecnologia coating, né, aplicada ainda na bobina para depois ser transformada em produto final. Telhas, esquadrias, toldos e fachadas de edifício. Claro que é, né, na grande maioria, utilizado em chapas metálicas. A chapa metálica está ali, é feito filme e é colocada, ela cola automaticamente sobre a superfície. Tá? Não tem não tem solvente para a gente comprar, ela já vem pronta na peça. Tá? E a apresentação dela é em pó, excelente dureza, boa aderência ao substrato, boa flexibilidade, excelente acabamento, baixo impacto ambiental. Já sai de fábrica pronta. Né? E vamos aí a um modelo bastante moderno, né, que é o de nitrocelulose. A aplicação dela é da indústria moveleira ou estruturas de cobertura. O substrato pode ser madeiras e metais como alumínio. Solvente é orgânico. É uma resina natural. Pouca aderência em substrato liso, tem que ter porosidade. Tá? Boa qualidade de acabamento e não aceita segunda de mão. É feito de uma vez só. O nosso querido silicone. Revestimento de chaminés, caldeiras e tubulações a quente. Ó, aquelas sujeitas a temperaturas superiores a 180 graus até 550. O solvente é orgânico. Característica: resistência a temperaturas, quando bem desenvolvida e bem aplicada até 600 graus. Impede a absorção de água. Baixa resistência química, ele pode se dissolver se houver aplicação ou contato com outros materiais solventes. Tá? Forma uma camada invisível, fica totalmente transparente. Boa aderência e flexibilidade. É o silicone, né? Paga-se o preço por isso também, tá? Bastante caro. Esse outro moderno também, tá? É uma tinta resinada à base de borracha clorada, revestimento de piscinas, saunas, banheiros e caixa d'água. A gente pode usar em estruturas de aço e concreto, sob a água do mar. É utilizado para demarcação viária e em telhados externos. Ela é emborrachada mesmo, tá? Tem que ter um solvente orgânico específico para ela. Excelente resistência a ácidos e álcalis. Bactericida, não tem como desenvolver, por isso que a gente usa em piscina. Excelente flexibilidade. Não tem junta de dilatação, você aplica, ela se torna até, né, um isolante. Caro também. Essa imagem ali já mostra, né? Tem que ter uma equipe técnica bem treinada para aplicação. O famoso cal, tá? Aplicação em paredes externas e internas, em intervenção do patrimônio histórico, pode ser aplicado em alvenaria, concreto, cal, reboco, inclusive recém-executados, porque ele reage com o meio ambiente. Solvente à água, olha só. É resistente a micro-organismos, baixo custo, das que a gente apresentou até agora é a mais baratinha. Baixa resistência a ácidos, promove conforto térmico, né? E baixo impacto ambiental. Porém, ela não dura por muito tempo, tá? Ela perde a coloração com facilidade. Tinta à base de cimento. Essa é uma bem moderna, hein, tá? A gente consegue até fazer o pessoal fala em textura marmorizada. Tá? Pode ser aplicada em ambientes externos e internos. O substrato pode ser bloco, sílico, calcário, alvenaria, concreto, em cima do cal, do reboco. Inclusive em áreas recém-executadas. A tinta de cimento é solvente em água. Resistência à água, baixa resistência a ácidos. Permite troca gasosa, porque ela interage com o ambiente. E baixo impacto ambiental. Tem pintores que já desenvolveram a técnica, que a pintura é feita com cimento e é passada uma espátula. Fica como, não vou usar uma terminologia bem comum, fica que é um vidro. E é interessante que você consegue colocar um pouquinho mais de cimento, um pouquinho menos e vai trocando, né? Vai adequando a cor conforme o gosto do cliente. Pintura à base de terra, né? Aplicação em ambientes externos e internos. Onde é que eu posso aplicar? Em cima do cimento, do cal, do concreto, sobre outra tinta. Claro que ela tem que ser bem porosa, né? Solvente em água. As características dessa tinta: boa cobertura, é atóxica e inodora, ou seja, não tem cheiro, não produz toxicidade, que é natural, né?
cores resistentes e baixo impacto ambiental. Claro que a cor ela é típica de solo, né? Ela é terra. A gente sabe que tem terras de várias cores, então dá para transformar ela em tinta. O silicato, ou seja, areia na verdade, né? Mas em ambientes externos e internos, pode ser aplicado em locais em materiais de temperatura elevada, em ambientes marinhos, em edifícios antigos para preservação às propriedades originais. O solvente é a água. Ela reage bem com os substratos, permite troca gasosa, resistente a micro-organismos, resistente a intempéries, resistente a temperatura de até 550 graus Celsius, por isso que a gente usa ela em pinturas de chaminés, e promove, claro, em função dessa característica, né, conforto térmico. O preço também é um pouquinho salgado. Verniz. Vamos ao nosso próximo passo.